Eu gostaria muito de ter gravado esse vídeo no local aberto, num parque, mas não sei se você consegue ouvir, mas está chovendo muito. Entramos definitivamente no período de chuvas no Brasil. Hoje é dia 7 de novembro de 2024 e eu acredito que esse período de chuvas fica vários dias seguidos chovendo, às vezes chove tanto que causa enchentes. Às vezes tem verdadeiras tempestades que alaga tudo, corre um verdadeiro cataclismo aqui na cidade de Sorocaba. E eu acho que esse período de chuva só terminará entre o final de fevereiro e começo de março, até meados de março. Mas eu quero fazer uma pergunta. O que você considera o seu maior tesouro? É sua família, sua casa, seu carro, seu emprego, sua carreira acadêmica, sua carreira profissional, uh, até mesmo estamos num período de Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A primeira prova, que é a prova de humanas, foi domingo passado, dia 3 de novembro de 2024, e a segunda e última prova, que é de exatas, será domingo que vem, dia 10 de novembro de 2024. Inclusive, domingo passado aconteceu algo que tem muito a ver, algo que tem muito a ver com esse vídeo, porque eu tinha acabado de voltar da escola bíblica dominical e eu fui para um supermercado comprar algumas coisas para casa e acho que foi isso mesmo. Aí eu entrei no supermercado, coloquei a Bíblia e a revista, né? Exatamente esses dois aqui. Essa Bíblia e essa revista. Né? Essa Bíblia e essa revista. Coloquei dentro do armário. E só que aí eu coloquei uma outra chave. Não sei como conseguir guardar a Bíblia e a revista nesse armário, fechar a chave. E só sei que eu não consegui abrir de volta, né? Tive que chamar os funcionários para, né, para abrir, praticamente arrombar, né? Testaram todas as chaves, não conseguiram abrir. E aí eu conversei com a moça, que ela perguntou para mim o que havia naquele armário. Eu falei, a Bíblia, né? Eu tava tão nervoso que até me esqueci da revista, né? Ela falou, só uma Bíblia, é só, né? Mais importante a palavra de Deus, tal. Ela dando importância, eu não sei se era cristã evangélica praticante, mas ela deu uma importância tremenda à palavra de Deus. Então, realmente a palavra de Deus é um tesouro, é preciosíssimo. Então, digamos assim, que o nosso maior tesouro é a presença de Deus. No caso, a revista, o tema da revista nesse trimestre são as promessas de Deus. Então, as promessas de Deus que estão todas contidas aqui na Bíblia. Então, Deus em nossas vidas é nosso maior tesouro. E como eu já disse num vídeo que eu publiquei anteriormente, nosso maior tesouro, né, assim, Deus se revelou a nós no Antigo Testamento por meio de Deus Pai, no Novo Testamento por meio de Deus Filho, e agora Deus se revela a nós por meio do Espírito Santo. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o Espírito Santo falando conosco. Deus fala conosco, e por meio do Espírito Santo, no caso, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Então, é claro que a Bíblia é um tesouro inigualável, né? Tanto que ela resistiu a reis, impérios, ditaduras. Eu creio que Deus é nosso maior tesouro. É claro que a Bíblia também é um tesouro valiosíssimo, mas mais importante de tudo é a presença de Deus. E a Bíblia, por ser a palavra de Deus, também faz parte disso, né? Faz parte do reino de Deus. Mas Deus é nosso maior tesouro. E por meio de Jesus Cristo, por meio da salvação de Jesus Cristo, nós
alcançamos a vida eterna. E realmente a presença de Deus em nossas vidas é o nosso maior tesouro. Não são bens, não são riquezas, não são pessoas, não é carreira, não é nada assim material, não é nem mesmo meus canais no YouTube, meus perfis nas redes sociais. Não devemos colocar nada, absolutamente nada acima de Deus, porque quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, pessoas, circunstâncias, carreira, dinheiro, quando colocamos qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa acima de Deus, isso se torna um ídolo em nossas vidas. Isso muitas vezes até mesmo se torna um vício, uma compulsão. Então qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus em nossas vidas se torna um ídolo. E por falar em ídolo, eu quero explicar aqui por que eu coloquei o Johnny Depp na miniatura desse vídeo. Eu estava escolhendo uma miniatura para esse vídeo, né, que é aquela imagem clichê de tesouro, né, que é aquela arca, né, aquele baú de madeira cheio de ouro, moedas, pedras preciosas, enfim. Normalmente, quando você pensa na palavra tesouro, você vê um baú de madeira com ouro dentro. E aí me veio, né, na busca do Google, né, no banco de imagens do Google, apareceu o Johnny Depp interpretando Jack Sparrow na série cinematográfica Piratas do Caribe, né, a foto que aparece na miniatura. E eu tenho certeza que seria cancelado por muita gente, que é por causa daquele escândalo, né, que aconteceu entre o Johnny Depp e Amber Heard, né, o casamento tumultuado entre os dois, que rendeu até processo na justiça, julgamento no tribunal. O Johnny Depp foi acusado de ter relacionamento abusivo com a Amber Heard, então virou praticamente algo até sádico, né? Porque quando você transforma um julgamento em algo, um entretenimento, né? Passa na televisão, tudo vira entretenimento. Quando um julgamento, algo que afinal eram duas vidas que estavam sendo dilaceradas pelas consequências da fama. Então, no fim, nós nunca saberemos o que realmente aconteceu, quem realmente falou a verdade, mas a verdade é que, de acordo com o julgamento dos homens, né, isso é público e notório, de acordo com a justiça dos homens, né, não sei a justiça de Deus, o que a sentença da justiça de Deus a respeito disso, mas perante a justiça dos homens, o Johnny Depp foi inocentado, né? Porque a Amber Heard ela foi praticamente transformada em heroína por Hollywood, pela militância feminista, e o Johnny Depp foi transformado num demônio, num monstro, no próprio Satanás. Então, Johnny Depp foi cancelado, xingado, perseguido, não conseguiu mais papel em filme nenhum, tanto que quase na mesma época surgiu nos cinemas aquele filme Animais Fantásticos lá da série Harry Potter. E muita gente, até mesmo fãs do Harry Potter, não quiseram ir para o cinema ver esse filme só porque o Johnny Depp estava no elenco. Então, Johnny Depp foi injustiçado, né? É claro que, obviamente, ele só será inocentado por Deus de tudo que provavelmente ele fez se ele se render a Jesus Cristo, se ele se converter, né? Inclusive, pode ser que alguém duble, né? Por inteligência artificial esse vídeo. Então, se o Johnny Depp estivesse nesse vídeo, saiba que eu gostaria muito de ver você no céu, né? De tê-lo lá nas mansões celestiais juntamente comigo. Mas a verdade é que o Johnny Depp experimentou da pior maneira possível as consequências da fama. O quanto nojento, asqueroso, deprimente, traiçoeiro é o mundo da fama, o mundo das celebridades, o show business. Então, o seu maior tesouro tem que ser a presença de Deus na sua vida, por meio de Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo, quando você se rende aos pés de Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em sua vida, isso é o melhor tesouro que você pode ter, né? Tudo o resto é consequência, né? Tudo o que vem, né? Família, carreira, até mesmo dinheiro, né? E o dinheiro você deve usar. O dinheiro deve ser para sua vida como não um fim em si mesmo, né? A conta bancária, bens, né? Possível, até mesmo mansão, né? Carros, enfim, tudo isso deve ser consequência
de uma vida com Deus e não um fim em si mesmo. Ou seja, deve ser um meio para alcançar as pessoas para Jesus, para fazer diferença positiva nas pessoas e não um fim em si mesmo. Quando você transforma bens materiais num fim em si mesmo, isso se torna um Deus na sua vida. Isso toma o lugar de Deus e o fim é a perdição, o fim é o inferno. Falando português, claro. Agora, quando isso se torna um meio para alcançar pessoas para Jesus e para transformar a vida de outras pessoas, no bom sentido, né? No sentido aprovado pela palavra de Deus, pela Bíblia, aí isso será uma bênção em sua vida e na vida de outras pessoas. Agora, quando você usa da maneira errada, o que Deus permite que você tenha, isso se torna uma maldição. Em vez de ser bênção, acaba se tornando uma maldição. Então, quero ler alguns textos bíblicos aqui, para que você saiba o que fazer, né, com aquilo que Deus permite que você tenha. Primeiramente, quero ler no livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 9. Duas coisas te pedi, não as negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, o problema da pobreza é quando a pobreza se torna uma espécie de comodismo para que você continue dependente de outras pessoas e não se esforce para nada. Infelizmente, muitos governos têm feito isso, né? Tornado as pessoas, de uma certa forma, escravas da pobreza. Não querem que a pessoa prospere, não querem que a pessoa procure emprego, não querem que a pessoa estude, né? Faça cursos. Enfim, a pessoa quer que a pessoa continue dependente, né? De assistencialismo, de clientelismo, né? Enfim, a pessoa acaba ficando dependente daquilo, né? De um programa do governo, por exemplo, e nunca faça nada para sair daquilo. A pessoa fica escrava da própria pobreza e acaba fazendo um monte de barbaridade também. A pessoa que não tem Jesus, obviamente não tem Deus no coração, acaba fazendo um monte de barbaridade. E agora, no caso da riqueza, né? Quero continuar falando sobre riqueza. Agora, o próprio Jesus aqui falando no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É aquilo que eu falei, né? As riquezas, se Deus permitir que você seja rico, deve ser apenas um meio para alcançar pessoas para Jesus e para fazer diferença positiva na vida das pessoas. E não pode ser um fim em si mesmo. Quando a riqueza se torna um fim em si mesmo, vira idolatria, vira um Deus na sua vida. Porque toma o lugar de Deus. Você se corrompe. Você acaba tendo uma vida vazia. Você pode ganhar, enfim, como eu falarei aqui, né, mais para frente, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, pode ser bilionário, trilionário, mas se não tiver Deus na sua vida é tudo que você acumulou, você deixará aqui quando morrer e você não levará nada. Como um dos pastores que eu tive ao longo da minha vida disse que a única coisa que levaremos deste mundo são as almas que nós conquistamos para Jesus. Mais nada. Nem mesmo nossa roupa, né? Porque teremos um corpo glorificado, possivelmente novas roupas também. E aqui também no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 24, tem aquele texto clássico, né? Até escrevi a caneta, tinha esquecido de incluir aqui no esboço, escrevi a caneta. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui, vejamos o que diz essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Genebra. A Bíblia Estudo de Genebra está toda zoada. Vejamos o que diz aqui a respeito de Mamon. Aqui não fala nada. Não fala. Infelizmente. Riquezas. Aqui fala... Arã, né?
personificação da riqueza, é uma divindade, né? Uma divindade pagã. Segundo essa Bíblia aqui é Arã, que em grego é Mamon, né? Então é um deus, uma divindade. Acho que as pessoas cultuavam Mamon atrás de prosperidade, atrás de riqueza. Ainda no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 37, Jesus ainda diz o seguinte: ou fazer árvore boa e seu fruto bom, ou fazer árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, aí Jesus repetindo, né, o que João Batista falava para os religiosos da época. Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo de que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, você tem que tomar cuidado, inclusive, com suas palavras, porque as palavras têm poder. Você pode usar suas palavras tanto para edificar quanto para destruir. Então, se você fala palavrão, se você amaldiçoa alguém, se você tem um filho ou uma filha, fala que é vagabundo, que faz isso, que não presta para nada, que não faz. Você acaba está lançando maldição sobre a vida do seu filho, da sua filha, e enfim acabar crescendo rebelde, crescendo revoltado, e enfim, se desviar, né, com certeza a culpa será sua. Então temos que tomar muito cuidado com as palavras que proferimos, porque com a mesma boca, como diz lá Tiago, não lembro o capítulo agora, nós louvamos a Deus e também amaldiçoamos o ser humano. E Deus não se agrada disso. Quando nós tentamos louvar a Deus, e com a mesma boca com que louvamos a Deus, e supostamente glorificamos a Deus, né? Às vezes até pessoas que têm cargo na igreja faz isso, elas amaldiçoam pessoas ao redor, né, falam mal, fofocam, né, contra outras pessoas, né, fala mal dos outros, fala mal até da liderança da igreja, tá emprestando a boca pro diabo. E a verdade é essa. Novamente Jesus falando agora no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 38. É importante colocar nesse vídeo palavras do próprio Jesus para ninguém alegar que Jesus, mas Jesus é amor, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Muita gente atribui a Jesus certas qualidades para justificar pecados. É o que a militância de esquerda faz. Militância de esquerda diz que Jesus é amor, que Deus é amor, que é isso, que é aquilo, para justificar a ideologia de gênero, justificar aborto, justificar a liberação das drogas, justificar um monte de coisa que não presta. Então, acabam usando o próprio Jesus da maneira errada para justificar seus pecados. E ele diz assim, né, Jesus dizendo aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 38. E chamando assim a multidão com seus discípulos, Jesus disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, devemos tomar muito cuidado ao colocarmos qualquer outra coisa acima de Deus, porque podemos ser rejeitados por Deus se Jesus voltar antes, né, de nós nos arrependermos dos pecados, de nós deixarmos de lado certas coisas. Se Jesus voltar antes, nós podemos ficar. Então, durante o arrebatamento da igreja, podemos ficar aqui, temos que encarar o anticristo. Então, devemos negar o nosso eu, deixar de lado nosso egoísmo, nosso egocentrismo, nosso narcisismo, digamos assim. Devemos deixar de lado nosso narcisismo, nosso excesso de preocupação com nossa imagem, com nosso marketing pessoal, achando que nós somos o centro do mundo, nós somos o centro do universo. Nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Se Deus não é conosco, não está presente na nossa vida, nós não somos absolutamente nada. Somos pior que vermes.
somos piores que vermes, não valemos absolutamente nada. Mas quando Deus está presente em nossas vidas, Deus nos usa, não que sejamos alguma coisa. Deus nos usa para a sua glória, em primeiro lugar, e também para fazer a sua vontade, para fazer diferença na vida das pessoas, para proclamar o evangelho, para que o plano dele em nós e por meio de nós se torne realidade, e assim possamos promover o reino de Deus, aguardando o grande dia da redenção, da glorificação em Jesus Cristo. E no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, tem aquela parábola do rico insensato. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Muita gente possui muitas mansões, muitos carros, muitas motos, iates, muitas propriedades, terrenos, até mesmo em vários continentes, né? A pessoa compra imóveis em vários continentes, na Europa, na Ásia, na África, nos Estados Unidos. Inclusive, o mundo, né, ainda está, como, digamos assim, continua no centro das notícias mundiais, não diria reeleição, né? Porque o cara, ele ficou 4 anos fora da Casa Branca e o Donald Trump foi eleito para um segundo mandato não consecutivo. Domingo passado, na verdade, começou dia 3 e terminou dia 5, terminou anteontem, né? O resultado final da apuração foi na madrugada do dia 6, dia ontem no caso. Então o Donald Trump, ele terá um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, e muita gente está desesperada, está com medo do fim do mundo, com medo disso, com medo daquilo, mas Deus continua no controle de tudo, Deus continua com a mão dele poderosa sobre a humanidade. Então não há o que temer. Mas enfim, a pessoa vive como se, né, nada pudesse acontecer. A pandemia foi uma prova disso, né? Porque ninguém esperava que um pangolim que comeu fezes de morcego fosse capturado, vendido em Wuhan, lá na China. A pessoa comesse desse pangolim e um vírus se espalhasse para o mundo inteiro. E durante 2 anos e... Não, acho que 3 anos e 2 meses. Que durou a pandemia, 3 anos. Foi de 11 de março de 2020 até 11 de maio de 2023. Né, que foi o tempo que durou essa pandemia. Tudo por causa de um pangolim contaminado. Mas foi fabricado no laboratório. Só Deus sabe se isso é verdade ou não. Mas eu quero continuar acreditando na tese do pangolim. Agora vamos pro meu xará apóstolo. Né? Agora falamos sobre algo que tem a ver com um tesouro, que é a coroa. Né? Galardão, premiação. Né? Quando tudo isso acabar, qual será a nossa coroa? Qual será o nosso prêmio? Um dos textos que fala a respeito disso é a primeira carta do meu xará apóstolo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 11. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade que fala sobre o amor ao dinheiro, né? Os 3 últimos textos bíblicos falam sobre a coroa, né? Mas aqui ainda é sobre o amor ao dinheiro, os males do dinheiro, né? Enfim. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e em manifesto é que nada podemos levar dele. Como já disse, somente as almas conquistadas por Jesus. Mas aqui está falando de bens materiais. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns desviaram da fé
e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, você tem que tomar muito cuidado para não colocar o dinheiro no centro da sua vida, para que o dinheiro não seja um Deus na sua vida, porque isso levará você à ruína, à perdição, à destruição. O seu fim certamente será a morte, ou até mesmo algum vício, uma compulsão, drogas, álcool, enfim. E agora os 3 textos bíblicos sobre a coroa, o prêmio. Quando tudo isso acabar, qual será o nosso prêmio? Qual será o nosso galardão? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, o apóstolo Paulo estava condenado à morte, ele sabia que poderia morrer a qualquer momento, estava se despedindo de Timóteo, e aqui ele falou que estava guardando a coroa, a premiação, né, quando ele morresse, fosse decapitado, quando ele foi decapitado. E aí ele receberia do próprio Jesus a coroa da justiça, quando chegasse a eternidade, estivesse diante de Jesus, né, na eternidade celestial. E todos aqueles que amarem a vinda de Jesus, aqueles que realmente tiverem uma vida devocional, de oração, leitura da Bíblia, na presença de Deus, fugindo do pecado, fugindo da carne, se aproximando cada vez mais de Deus, mantendo a vida, ouvindo músicas que aproximam de Deus, mantendo comunhão com pessoas que mantenham próximo de Deus, aí receberá a coroa da justiça, e quando for fiel até o fim, guardar a fé, completar a carreira, aí chegou na eternidade, receberá o prêmio, que é o galardão, que também está dito aqui na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem ou mulher que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E finalmente, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, numa das cartas às igrejas do oeste da Turquia, né, que hoje é Turquia, Jesus diz o seguinte: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E sim, é possível perder a salvação. Se você conhece Jesus Cristo, você experimentou, né, como está lá em Hebreus 6 também, entre vários textos bíblicos, se você se converteu a Jesus Cristo, mas não teve uma vida devocional, não permaneceu fiel até o fim, você pode sim perder a salvação. Então tome muito cuidado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que o Deus abençoe e até depois, se quiser.